Glória a Deus. Compensar que não deu oportunidade para o conjunto de adoração, mas tudo bem, né, Júlia? Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe não somente a Júlia por ter dirigido o culto, mas toda a juventude da congregação, irmãos, que está empenhada em fazer o melhor para o Senhor, né? E Deus tem dado graça e glória aos jovens, não só aqui nesta igreja, mas em todo lugar onde se reúnem jovens, aí o Senhor tem dado graça e glória. Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor com a igreja na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, e vou ler o versículo de número 14, aí, e depois estaremos orando, aí as crianças sobem, né? Então está escrito assim, ó, já está na tela. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Pai, em nome de Jesus, que bom, ó Deus querido, é ler a tua bondosa palavra aos ouvidos daquele, ó Deus, que deseja ouvi-la. E que bom é que o teu Espírito Santo, ó Pai querido, por sua bondade e graça, está sempre pronto, Senhor, paciente, para nos ensinar, ó Pai querido, a tua boa palavra. Ó Deus, portanto, Senhor, dá a revelação que for necessária a este momento, mas, ó Pai querido, fala aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, pois precisamos ser edificados, exortados e consolados com esta boa palavra. E assim te peço, ó Deus, por todos os que aqui estão, desde o mais novo ao mais idoso, e pedindo a tua graça e tua glória sobre cada vida, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam, as crianças sobem. Meus irmãos, nós temos lido um texto que ele já foi lido várias vezes aqui, inclusive no culto do dia 22 de fevereiro desse ano, que foi o primeiro culto jovem do ano 2026, então me foi dada uma oportunidade de trazer a palavra aos jovens, e foi esse texto que eu li. É primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, para falar sobre o valor que você tem. É o valor que você tem. E eu lembro que eu comecei, então, a falar aqui naquele dia, e eu comecei a falar que o apóstolo João, irmãos, ele revela que escreveu aos jovens por três razões básicas, né? Eu estou recapitulando, dia 22/2. Três razões básicas. Uma, porque os jovens são fortes, na segunda visão de João, e quando eu falo desse João, eu agora não estou falando de um jovem de menos de 30 anos que começou a caminhada com Jesus. Eu estou falando de um velho de quase 100 anos de idade, que está terminando a sua carreira. Então ele escreve ao jovem, porque ele diz: os jovens são fortes, possuem a palavra de Deus, e são vencedores. Então eu comecei assim a fala no dia 22/2, mas eu disse que eu ia me fundamentar num jovem chamado Saulo, né? Que começou também muito jovem a sua caminhada cristã. Bem jovem, já tinha estudado a lei mosaica, a lei, e estava servindo a Deus junto aos fariseus, que foi considerado uma seita. Depois, por conta da graça se manifestar, trouxe luz e eles não entenderam o projeto de salvação e continuaram, então, caminhando paralelo ao caminho santo que Jesus trilhou. Aí, então, esse Saulo se converteu ainda também na juventude, cerca de 30 anos de idade, e ele começou a se empenhar também muito fortemente
na pregação do Evangelho. Aí o Senhor o usou muito, irmãos, para escrever, para ensinar, para doutrinar, para pregar, para curar, libertar pessoas, né? Ainda jovem. E quando ele estava não tão velho quanto João, mas com cerca de 60 anos de idade, entre 60 a 62 anos, aí ele então, esse já terceira idade, ele escreveu carta a um jovem de 25 anos de idade, chamado Timóteo, e escreveu também falando sobre o valor que o jovem tem, e ele deu alguns conselhos. Aí eu disse que esses conselhos seriam 4 conselhos que o apóstolo Paulo deixou para os jovens, principalmente ali endereçando a Timóteo. E naquele dia, porque eu falo assim às vezes mais compassadamente, aí eu só falei um conselho, aí fiquei devendo 3, então hoje eu vou falar os 3. Então o que acontece? O que acontece? O primeiro conselho que nós falamos e ficamos só nele, ele disse assim para Timóteo: fortifica-te. Aí eu lembro que nós ficamos o restante da mensagem falando sobre fortificação e usamos as 3 coisas essenciais para a fortificação, que é a alimentação, exercício e a prevenção. Segundo conselho, irmãos, que nós não falamos, não precisa dar água, não precisa não. Essa tosse, essa semana está assim, mas a água não vai me ajudar em muita coisa, não. E eu não gosto de criar o hábito de tomar água durante o período que eu estou falando, até porque eu não acho correto, essa é a verdade, assim, no meu interior, eu não acho correto, mas todo mundo faz, mas eu não consigo me adaptar, né? Não, é bom, mas não aqui na hora da pregação, eu não gosto. É bom depois, quando eu for lá fora. E é bom dia 31 de maio também. Então, irmãos, aí primeiro conselho é fortifica-te. Segundo conselho, irmãos, é ignorar o desprezo alheio. A juventude que serve a Deus, se ela quiser realmente servir a Deus como deve servir, ela precisa fazer ouvido de mercador. Ela precisa fazer, ignorar literalmente, né, o desprezo alheio, porque os jovens, eles sempre serão olhados de uma maneira assim como alguém que não tem experiência, alguém que não merece esse crédito todo para determinadas coisas a serem feitas na obra do Senhor. Isso pode partir da liderança maior da igreja, pode partir da liderança de outros, ou até de um irmão qualquer. Lembra que de manhã eu falei assim, irmãos, apesar de ser um culto jovem, faça esforço de estar presente. Porque tem pessoas que quando falam assim, é culto jovem, e ele souber que é culto jovem, ele não pisa na igreja. Porque, é jovem, mas só que ele esquece que lá atrás, ele também foi jovem. E ele sabe que ele precisou de apoio, ele precisou de empenho dos outros para continuar a caminhada. Cheguei, irmãos, onde estou hoje, que não é um lugar assim, vamos dizer, não é patamar não, onde estou hoje, na presença de Deus, ainda trabalhando, porque pessoas idosas, elas me apoiaram quando eu era bem jovem ainda. Mas tive olhares de desprezo, claro que eu tive olhares de desprezo. Eu tive olhares de desprezo, agora só que, irmãos, eu aprendi muito cedo, muito na juventude, aprendi a ignorar o desprezo alheio. E Paulo, na carta ao Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, o versículo 12, aí ele diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Primeiro que ele mesmo, o Timóteo, ele não deveria dar-se o desprezo. Você tem que aprender que você tem valor naquilo que você faz, naquilo que você é, em Deus. Ninguém despreza a sua mocidade. Hoje pela manhã, por ocasião da necessidade do comentário da escola dominical, aí nós citamos 2 jovens, não citamos 2 jovens? 2 jovens que tiveram muito olhar de desprezo sobre a vida deles, e, no entanto, os 2 jovens destacaram-se de uma forma extraordinária. Em seu momento oportuno, eles não eram conterrâneos, não eram contemporâneos, né?
Eram os dois, ambos conterrâneos, né? Descendência de Abraão, mas não eram contemporâneos, não foi ao mesmo tempo. E, no entanto, se falando pela ordem, aí nós tivemos um jovem chamado José, aos 17 anos de idade, Deus deu-lhe um sonho dizendo que seria o futuro dele. Mas a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não dá uma revelação, nós queríamos que fosse assim, né? Deus desse uma revelação pronta. Igual essas que vêm lá do monte, que a pessoa fala assim, papai me deu uma revelação agora, pronto, só no monte que acontece. Mas quando Deus chama alguém para a sua obra, Ele não dá uma revelação completa. Não dá. Ele te chama e Ele, então, gradativamente vai te revelando o que vai acontecer ao longo da tua jornada, ao longo do teu caminho. Foi assim até com o próprio Jesus. Ele não revelou de cara o que ia acontecer. Ele foi gradativamente envolvendo a Cristo dentro do caminho, dentro do seu plano, até que chegasse ao alto da cruz. Agora, irmãos, para esse jovem José, aí ele aprendeu a fazer ouvido de mercador. Ele aprendeu a não ser desprezado. Porque quando ele, na sua inocência, vamos dizer assim, eu digo inocência no sentido, na sua simplicidade, ou até pode alguém pensar na sua displicência, né? Ele contou o sonho dele, ou seja, que Deus deu a ele aquele sonho e contou a seus irmãos numa alegria tremenda. Olha, tive um sonho, porque ele achou interessante, embora não tivesse entendido, mas contou o seu sonho. E logo que os seus irmãos ouvem o sonho, o que os seus irmãos fizeram? Aplaudiram? Elogiaram? Fica firme com o Senhor, que o Senhor vai cumprir isso na sua vida. Não, rejeitaram-no. Quando Deus começa a te chamar, algumas pessoas te abraçarão, outras, porém, elas se afastarão. Porque você vai ficar mais ou menos como assim, um estranho no ninho. Não tem um seriado assim, um estranho no ninho? É o Cris, né? Aí um estranho no ninho, aí você vai ficar mais ou menos, não vai ficar bestalhado igual ele não, mas vai ficar mais ou menos estranho no ninho. As pessoas não vão compreender aquilo que Deus tem para você. Não compreenderão. E então você tem que aprender a negligenciar ou desprezar esses comentários, vamos dizer assim, esse desprezo que as pessoas vão te trazer, e você tem que focar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. Aí então Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, não te deixe desprezar. Deus te chamou, mantenha a tua postura. Em ambos os casos, que foi José que nós citamos pela manhã, e tanto quanto Davi, em ambos os casos, sofreram esse desprezo por serem jovens, mas eles mantiveram a sua posição, a sua postura. Por quê? Porque eles sabiam quem eram em Deus. Então, você sabe quem você é em Deus. Não importa o que as pessoas falem, não importa se as pessoas acham que você não é o capacitado para tal obra, para tal feito. Você sabe que Deus falou contigo e quem você é em Deus. Então, apenas mantenha a sua postura. Então, o segundo conselho dele, primeiro é você se fortificar. Porque quando você se fortifica, eu lembro que eu falei alimentação, o exercício, né, e prevenção, e a alimentação no questão da palavra de Deus, isso já vai te trazendo uma couraça, já vai te trazendo experiência de vida. Porque a experiência de vida, irmão, não está relacionada à idade. Não está relacionada à idade. Está relacionada à tua faculdade mental. Você tem pessoas aí que têm pouca idade, mas são pessoas experientes, são pessoas que já viveram poucas e boas e têm uma maturidade, estou falando de experiência com maturidade, que não está relacionada à idade, mas a essa capacidade de absorver problemas, de resolver, solucionar e estar pronto para aquilo que Deus quer que você faça. Então, essa pessoa que tem esse exercício, ela vai se fortificando. E quando você vai se fortificando, chega um momento, irmão, que você cria esse potencial de você ignorar o desprezo alheio. Ou seja, eu sei para que Deus me chamou, e pronto.
Aí eu fico naquele chamado de Deus, independente de pessoas falarem mal, independente de pessoas me julgarem, independente de pessoas se levantarem contra mim, não vou me levantar para justificar para isso ou para aquilo, porque eu sei para o que Deus me chamou, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou em Deus. Então, eu sei o que Deus quer fazer por mim e o que tem feito durante todos esses largos anos de vida que eu estou tendo na presença de Deus. Então, eu simplesmente ignoro aquilo que as pessoas falam. Eu não dou valor àquilo que as pessoas falam, que tentam te parar, como foi a palavra hoje pela manhã, na lição que nós falamos, que palavras têm poder. Palavras podem gerar vida ou podem gerar morte. Então, eu simplesmente, irmãos, eu fico quietinho e vou naquilo que Deus me chamou a fazer. Eu aprendi isso. Então, muito jovem, eu já tenho uma maturidade, porque a maturidade é saber quem você é em Deus, a que Deus te chamou, e você, então, simplesmente ignorar certos conselhos, certas coisas que podem vir como uma palavra de profanação à vontade de Deus na sua vida. Aí você, então, vai esfriar. Você não pode esfriar, você tem que manter a tua postura e seguir naquilo que Deus quer que você faça. E o jovem, ele precisa acreditar no potencial que tem. Mas o jovem, ele é assim, muitos dos jovens, né? Eles são assim, aí eles já acreditam que são fortes, a Bíblia diz que você é forte, e você tem a palavra é o alimento. Então, se você já é forte, tem a palavra, você vai se fortificando a cada dia. Vai adquirindo essa fortaleza em sua vida. Agora, se você para pensar e alguém fala alguma coisa que, de repente, você sente que é um baque na sua vida, aí o que você faz? Entrega os pontos. Você para, não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que acreditar que você tem o potencial que Deus te chamou e você precisa. Irmãos, uma igreja completa, eu cheguei a falar isso também, uma igreja ideal, ela é composta de adultos e jovens. Uma igreja ideal, isso eu lembro que falei, ela é composta de adultos e jovens. O jovem é a força. O jovem é a força. Os nossos, ou seja, nós idosos aqui, ó, vou colocar todo mundo, embora Dalmi não seja ainda na categoria, já está na categoria? Passou de 50? Então já está também, já está chegando, né? É um jovem idoso. Então, aí, irmão, a gente brinca assim, mas sabia que a gente não procura o geriatra, mas você viu um médico geriatra falando? Você estava lá, no dia que eu estava em Madureira. Aí o médico geriatra falou assim, olha, a gente às vezes não ignora o geriatra, mas fez 35 anos, tem que procurar o geriatra. Aí você já é um velho. Desculpa eu te dizer, mas você é um velho, com capa de novo, né? E eu velho com capa de velho. Agora, irmãos, observa. Então, a igreja, irmãos, ideal, ela é composta de adultos e também de jovens. A igreja ideal, não estou dizendo que é a igreja perfeita, não. Já viu que tem igreja aí que só tem jovens? Aí como são os cultos da igreja que só tem jovens? Irmãos, é uma farra, é uma folia, é uma alegria, é todo mundo suado, se abraçando, tem culto até da torcida. Você vai com a camisa do Flamengo, o outro vai com a camisa do Botafogo, porque é uma igreja jovem, irmãos. O pastor é jovem, todo mundo é jovem, e o pastor às vezes já está até passando da juventude, mas como ele tem uma igreja jovem, aí ele se veste como jovem e ele acha que ele é jovem na sua mente. E então, olha, irmãos, a igreja, para ser uma igreja ideal, ela precisa ser composta de adultos e precisa ser também composta de jovens, porque também não posso imaginar uma igreja só de velho. Não posso, irmãos, se o mundo todo fosse igual a mim, o mundo seria muito sem graça, né? Então, olha, mas precisa sim ter pessoas diferentes, pessoas diferenciadas, pessoas jovens, para nos equilibrarmos. Aí, então, o que diz aqui, olha, o jovem é a força, e nós, os idosos, nós somos a experiência. Não se despreze, jovem, valorize-se. Lembre-se de 1 João 2,14, que nós falamos, eu vos escrevi, jovens, porque sois
fortes e têm a palavra de Deus. Eu tenho a experiência, já fui jovem, já fui forte, tinha a palavra de Deus. Agora sou velho, não sou jovem, não sou forte, mas tenho a palavra de Deus. Eu não tenho mais a energia que um jovem tem. Eu não adianta, irmão, nós falarmos assim, eu não me troco por um jovem de 20 anos, não adianta, não tenho como, tá? Aí isso aí é uma balela que os velhos falam. Os velhos na velhice ainda darão frutos, mas velho é velho, jovem é jovem, tá? Então, o jovem, ele desce daqui, ele pula de qualquer maneira. Aí o idoso, ainda não cheguei a esse ponto, não. Posso pular com os 2 pés, mas não vou dar esse mole de arriscar, né? Mas aí a gente já faz assim. Quando eu ficar mais um pouquinho, se eu ainda estiver aqui, aí você verá eu fazendo assim, ó, já escorando aqui, ó. Quando você chega a esse ponto, irmão Orlando, a coisa está ruim demais, né? Pelo menos a gente está escorando ali na coluna. Olha, irmãos, mas o jovem, ele tem a sua fase da juventude. Irmãos, é importante, irmãos. É importante. Eu acho a nossa igreja local, eu acho uma igreja ideal. Eu gosto dessa igreja, porque essa igreja tem pessoas idosas. Tem pessoas idosas nessa igreja. E também tem pessoas com mais de 80, irmãos. Pessoas que já estão caminhando para 90. São uma experiência de vida. Não estou falando de experiência de pregação, não, que cada um, irmão, tem a sua vocação, tem o seu chamado. Não estou falando de experiência de pregação, porque às vezes a pessoa nem quer oportunidade para pregar, para dar uma palavra, mas a presença da pessoa ali, a experiência de vida que a pessoa tem, nos traz, irmãos, uma alegria muito grande. E olha, é uma igreja que tem pessoas de meia idade, tem pessoas jovens, que é o brilho da igreja, irmãos, a alegria da igreja. Dá trabalho? Às vezes dá, mas também é o brilho da igreja, a juventude. Os jovens são fortes. Então, tem coisas que nós não temos mais pique para fazer. Aí, então, onde entra a força jovem, associado com a experiência do idoso, e aí nós vamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, jovem, Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Osana, por favor. Aí diz assim, tendo por isso mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, de Jesus Cristo. Olha, percebe? O Senhor começou a boa obra em mim na adolescência, tá? Começou na adolescência. E eu ainda não cheguei à perfeição. Porque aperfeiçoar não é tornar perfeito. Aperfeiçoar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é melhorar. Aperfeiçoar nunca foi tornar perfeito, mas é melhorar. Então, aquele que começou a boa obra, assim em mim, na juventude, assim em você, que você acha, eu não vou conseguir. Irmãos, é muita pressão, é muita pressão. E ele diz assim, ele aperfeiçoará, ele melhorará até o dia de Jesus Cristo. Aí todo dia eu vou melhorando um pouquinho. Eu sei que quanto mais você se envolve, assim, no teu chamado, não estou pressionando pessoas a se envolverem na vida ministerial. Eu compartilho com uma ideia de Spurgeon, que ele dizia assim, se possível, passe sem um ministério. Se possível. Se for possível, irmão, passa sem um ministério. Não peça a Deus aquilo que você não conhece, porque é brabo, tá? Lembra que os discípulos falaram, Senhor, a gente quer o primeiro lugar, uma cadeira ao lado. Aí Jesus falou, tu pode beber o cálice que eu bebo? Podemos, então tá, então vai beber. Mas não ficou sentado do lado. Mas bebeu o cálice. Irmão, não peça aquilo que você não conheça. Nunca pedi nada. Por quê? Porque eu deixo Deus trabalhar. Se você for possível na sua vida, jovem, passa a ser um ministério. Agora, se Deus está te chamando, se Deus te chama, então Ele começa a boa obra. Não sou eu, Ele começa a boa obra. E quando Ele começa a boa obra, aí então você se prontifica para que Ele possa, então, trabalhar nisso. E Ele vai melhorando a cada dia. Não tenha ansiedade por nada. Não tenha ansiedade por nada. Porém, você sabe que Deus é quem vai fazer.
Aí a pessoa fala, você não tem condições, você não tem capacidade, você é fraco, você não tem experiência. Irmãos, a experiência vem com o passar dos anos. Vem com o passar dos anos. Primeiro emprego, hoje, as pessoas querem experiência. Experiência de quê? Tem experiência. Você não pode ter experiência. Você tem que começar e vai aperfeiçoando. Você já parou para pensar que um piloto de avião que ele aterriza uma aeronave daquele tamanho, com tantas pessoas lá dentro, mais de 200 pessoas, dependendo do voo, até mais de 300 pessoas, aí você já parou para pensar que ele teve a primeira vez? E, de repente, é a primeira vez daquele que está... De repente, é a primeira vez, eu não sei, pô, e o cara... Pode ser a primeira vez, o primeiro voo que eu vou fazer agora oficial. Aí quem está lá dentro? Eu. Então, eu não sei, mas você já parou? Aí depois tem vários voos. E ele vai ficando cada vez mais experiente, habilitado para o exercício da sua função. E quem nos habilita para o exercício de nossas funções, irmãos, por incrível que pareça, é o Senhor. É o Senhor. O que nós precisamos fazer é apenas nos renovar em conhecimento, buscar aquilo que Deus tem para nós, aplicar uma vida de oração, aplicar-se a vida de estudo, de desprendimento com a palavra. Agora, quem aperfeiçoa a obra começada é Ele. Quem melhora é Ele. Então, não pensa que está em você o potencial. Não, eu sou inteligente. Não, Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Chama as coisas fracas para confundir as fortes. Então, Ele é quem tem essa responsabilidade. Agora, terceiro conselho, irmãos, que a gente vai parar um pouquinho daqui a pouco. Terceiro conselho, eu estou ainda seguindo a pregação de dia 22 de fevereiro, tá? Então, o primeiro conselho foi lá. Segundo conselho é ignorar o desprezo alheio. Terceiro conselho, torna-te padrão ou modelo dos fiéis. Olha só, isso está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Irmãos, por favor, olha só, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo, falando para um jovem. Você que acha que você é um João Ninguém, um Zé Arruela, um Zé Mané, um fracote, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz assim, torna-te padrão. Jovem, não é porque você é jovem, eu lembro que eu falei dia 22 de fevereiro, que eu falei que o jovem é vacilão. Jovem é vacilão, irmãos. Tem jovem que vacila mais do que outros. Tem uns que vacilam menos, tem outros que vacilam mais, né? Mas sabe aquele vacilão que é maneiro? É o jovem. Então, ele vacila, mas ele também acerta. Olha, esse jovem que eu estou falando é você. Esse jovem que eu estou falando é esse que está escrito assim, que ninguém deve desprezar-te, e você também não deve se desprezar por ser jovem. Se o Senhor te chamou, acredite, irmãos. Aleluia. Acredite. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, Davi foi desprezado por Saul. Quando Saul tentou a armadura e não deu, falou, cara, não dá para você. Davi foi desprezado pelo próprio gigante Golias, o inimigo. Palavra fatal. Riu da cara dele. Desprezou, menosprezou. Aí Davi, ele não se desprezou. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então ele simplesmente olhou para o gigante e falou assim, olha, você vem a mim com varas, com espada, lança e pau. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Aquele que o chamou é aquele quem garante. E lembra-se de uma coisa na função no chamado de Gideão, que eu não sei a idade de Gideão, tá? Se ele era jovem ou se não era, mas acredito que ele tinha sido assim, mais ou menos jovem, não era ainda velho não, porque Deus chamou para dar uma grande obra na mão dele. E Deus falou, ele se desprezou no chamado de Deus. Ele falou assim, quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor na casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor da tribo de Israel. E a minha tribo é a menor das tribos. Olha, o homem era um João Ninguém. Aquele, literalmente, era um Gideão Arruela. Aí o que acontece? O Senhor falou assim, vai nessa tua força, varão valoroso.
E quando o Senhor lhe deu a condição, aí o Senhor começou a mostrar para ele que ele conseguiu sair dali e reunir 32 mil pessoas ao seu lado. 32 mil pessoas. Então, o camarada tinha um potencial. Mas Deus sabia também que o jovem, se ele tiver um potencial excepcional, ele pode muito bem cair, vamos dizer assim, na soberba, né? Como diz que é o pecado de Satanás, que é a soberba, né? Aí ele caiu, ele poderia cair na soberba. Aí o Senhor diminuiu os recursos dele, caiu para 300 os seus auxiliares. Deus diminui os nossos recursos para dependermos mais dele. Aí agora aquele jovem que sabia que tinha o chamado de Deus, mas não tinha nenhum recurso, mas tinha potencial, e ele sabia quem ele era em Deus, aí ele correu para a presença do Senhor. O Senhor deu vitória ou não deu com 300? Deu, porque ele agora não se deixou desprezar, ele não se desprezou e nem permitiu que ninguém se desprezasse. E quando alguém mais experiente, de guerra, que ele chamou pessoas experientes, e quando alguém mais experiente estava com ele, aí ele disse assim, olha, antes que alguém tomasse uma atitude, ele falou assim, aqui, ó, escuta, olha para mim, 300 pessoas com ele. Ele era o 301. Aí ele falou assim, aqui, olha para mim, olha, o que eu fizer, vocês vão fazer. E na hora de gritar e quebrar o cântaro, vocês vão falar assim, ó, por Gideão e pelo Senhor. Acabou. Aí, então, foi aquela ordem dada, ele se prontificou e colocou-se na postura certa, e Deus deu grande vitória. Você tem força, o Senhor começa uma boa obra. Te chamou, não despreze seu ministério. Te chamou, você diz, Senhor, eu não queria, mas estou aqui. Então, essa palavra que nós estamos falando, torna-te padrão. Aí, voltando lá, que já ainda está na terra, mas em que eu vou ser padrão? É aqui que entra o comportamento que faz a diferença. Não estou dizendo que você deve andar igual velho, nada disso, né? Cada um tem seu jeito. Eu, por exemplo, eu falei para vocês que uma coisa que eu não gosto, por exemplo, andar de chinelo de dedo na rua, é difícil, irmão, me ver de chinelo de dedo. Eu ando dentro de casa, eu sou até exagerado às vezes, tenho uns 4 ou 5 pares de chinelo de dedo, para quem não anda. Eu tenho 2 pares de tênis, não uso nenhum. Mas está lá, de reserva. De repente vai dar um dia vontade de usar, né? Aí, olha, aí o que acontece? Aí, é difícil, só se eu estiver distraído assim, eu vou ali, no sacolão, aí vou de chinelo de dedo. Mas é difícil eu sair da rua de chinelo de dedo. Posso sair com a sandália de Jesus, aquela bonitinha, marrom, né? Para as pessoas verem que eu sou um discípulo de Jesus, né? Mas chinelo de dedo é muito raro, muito raro. Mas você pode não ser assim igual eu. Pode não ser igual eu. Agora, irmãos, você pode andar de chinelo de dedo. Você pode andar com a sua bermuda, mas decente. Aí você vai andar normalmente, decente. Agora, você tem que ser padrão dos fiéis. Meu Deus, que dificuldade. Por isso que eu falei que Spurgeon dizia, se você puder passar seu ministério, ser um chamado de Deus para algo específico, passe sem ele. Mas se Deus te chamou, se entregue a ele. E mantenha a tua postura. Por isso que você não me vê fazendo selfie em qualquer lugar. Me vê, eu vou para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Mas eu procuro manter uma postura, irmãos. Uma postura, isso não é de agora não, por ser pastor não. A minha postura sempre foi essa. Eu procuro manter uma postura que não venha a causar escândalo. Não venha a causar escândalo. Nem aos gentios, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Então, quando eu como, quando eu bebo, quando eu me comporto, aí eu procuro me manter. Estou num lugar distante, que tem gente que é assim, que ele está num lugar distante, ele acha que está sozinho. Você não está sozinho. E lembre-se, quando você olhar para um lado e olhar para o outro e pensar em fazer alguma coisa errada, não esqueça de olhar para cima, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, tá? E ele vê tudo e todos em qualquer lugar. Aí, como dizia o provérbio árabe, diz, né, o provérbio árabe, que Deus viu uma pulga preta em cima de uma mesa preta numa sala escura. Então, ele está te vendo agora, aqui está clarinho. Olha, Deus não tem dificuldade, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos de tratar. Então, nós não temos desculpas perante Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, seja exemplo dos fiéis. Alguém está olhando para mim. Alguém está olhando para você. Você é um cristão. Não é que você...
Aí as pessoas falam, e teve um vizinho nosso, irmãos, que ele colocou uma faixa assim, parece certo, mas não é injusto para um crente. Eu não sei se ele é crente também, né? Mas ele colocou uma faixa assim, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Quer dizer, para afrontar algum fofoqueiro, algum curioso, não sei. Agora, irmãos, para o crente não. O crente é uma carta lida, uma carta aberta. As pessoas não querem ler a Bíblia, elas querem ler a minha vida. Então, desde a juventude, seja padrão dos fiéis. Seja padrão dos fiéis. Olha, tem uma casa, já morreu o senhor, tá? Não vou citar o nome dele, porque a esposa ainda é viva. E os filhos, eu tenho até a esperança que os filhos um dia ainda venham aqui. São amigos ainda da juventude. Então, eu com meus 17 anos de idade, já cristão, batizado, aí eu ia na casa dessa pessoa. O único crente que ele permitia que entrasse na casa, o seu Jair, o nome eu vou citar que ele já faleceu, o seu Jair. O único crente que ele permitia que entrasse na casa dele era eu. O filho dele se converteu ao Evangelho, influenciado, vamos dizer, pelas nossas conversações, e ele se batizou escondido do pai. Escondido do pai. Quando o pai descobriu que ele se batizou, falou para ele, ou você deixa de ir à igreja, ou você é expulso dessa casa. Eu era o único crente que entrava lá dentro. E era jovem. Era jovem. Ele, 2 filhos e uma filha. Somos amigos até hoje. Olha, por quê? Porque, irmãos, se ponham como padrão dos fiéis. Padrões dos fiéis. Na palavra. Ou tem crente que, porque é jovem, dá uma palavra hoje, amanhã outra. Vive com mentiras, vive com desculpas. Até para a igreja mesmo. Por que tu não veio? Estava com a dorzinha aqui, estava com a dorzinha ali. Daqui a pouco posta lá no estádio de futebol, posta na praia, posta não sei onde. A dor nunca vai lá, só aqui, né? E, detalhe, a dor só é na hora do culto, tá? Na hora da escola dominical é na hora do culto. Se for de manhã, vai ser entre 9 e 11 horas. Quando der 11 horas, já está saudável. Se for à noite, vai ser entre 18 e 20. 20 horas, 20 e 20, você já pode encontrar na pracinha comendo um podrão que já está curado. Porque é uma dor que só vem no horário do culto, irmãos. Irmãos, Deus está em todo lugar, está vendo todas as coisas. Você tem que ter palavra, ser fiel na palavra. Palavra é palavra. Esses dias eu estava lembrando, tinha um senhor, eu estava lembrando que eu vi a bisneta dele agora junto com a neta, esses dias lá no Sacolão. Aí eu lembrei, eu não consegui ganhar aquela alma para Cristo. Não consegui. A filha dele era mais nova do que eu. Eu tinha 17, ela devia ter uns 15 anos. Está viva ainda, né? Então, essa era uma casa também que eu tinha facilidade de entrar. E eu levei ele na igreja. Ele tinha, na época, uns 65 anos, já quase 70, ele já era bem passado, né? Aí, eu levei ele na igreja, ele falou, contigo eu vou. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu levei ele. Um adolescente, irmão, levando um senhor que ele confiou na minha palavra, porque, irmãos, a forma como a gente entra na casa da pessoa, o trato, ele via como eu me vestia, ele via como eu falava, uma educação, uma fineza. Então, olha, ser fiel na palavra, no trato, como você se comporta na escola? Isso vai ser fundamental. Vai ser coerente. Não estou dizendo para você se comportar assim, santinho, não. Eu também sou bagunceiro, você já percebeu isso, né? Eu também faço minha bagunça. Agora, minha bagunça, irmãos, minha bagunça não é agressiva. Não é agressiva. Porque eu faço uma bagunça, não existe bagunça santa, né? Mas eu faço uma bagunça que é moderada. Então, porque, olha, eu tenho que ter palavra, eu tenho que tratar bem tudo e todos. Eu não posso menosprezar pessoas por serem feias. Aí eu estaria sozinho. E nem eu ia conseguir me tratar bem, né? Irmãos, o mundo é composto de mais pessoas feias do que bonitas, né? Pô, há de convir comigo, né? Então, mas todo mundo tem o seu momento de beleza, não tem? E diz que a feiura está só nos nossos olhos, né? A pessoa é boa, bonita por dentro, só que eu nunca vi por dentro. Então, aí eu só vejo por fora. Mas, olha, irmãos,
No trato, trata as pessoas como pessoas, irmãos, não como coisas. Pessoas são pessoas, sejam elas chatas, sejam elas boas. Pessoas são pessoas, você tem que tratar pessoas como pessoas. Aí, ó, no amor, no espírito, na fé, na pureza, irmãos. Então, a forma como nós nos comportamos e os jovens se comportam, ela é fundamental. E quanto mais você se envolve com as coisas certas, mais Deus trabalhará em sua vida. Lá na frente, você será um instrumento de Deus, não tenha medo. Como quem diz assim, perdi minha vida pela causa do Evangelho, negativo. Você não perde, você ganha. Essa foi até uma palavra que acho que foi falada ontem lá, não foi pela pregadora? Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então, você não perde, não. Com Jesus, você não perde nada. Não perde nada, você só tem a ganhar. Você vai viver a vida toda envolvido, fazendo aquilo que precisa. Agora, torna-te padrão. Se você não é padrão, é aquela pessoa que não tem palavra, aquela pessoa que cumpre e não paga, aquela pessoa que não é solidária. Não é solidária, irmãos. Tem gente que não é solidário. Tem pessoas que são avarentas. Avarento não tem amigo, tá? Se você é aquele que, esqueci o celular, não dá para fazer o Pix, que agora é Pix, né? Antigamente era carteira. Esqueci, eu não tenho 1 centavo aqui. Aí toda vez só o outro que paga. Seja solidário, irmãos. Seja padrão, seja uma pessoa aberta às pessoas, né? Não tenha medo de pessoas. Não tenha medo de pessoas. Pessoas, irmãos, são o nosso campo em que Deus quer nos trabalhar. Agora, você apenas vai aprender a lidar com pessoas. Mas tem pessoas que são difíceis. E você acha que eu sou fácil? Eu também sou difícil. Já teve um obreiro aqui, irmãos, que ele falou assim, pastor, não dá para me trabalhar com o senhor, não. Era meu vice aqui. O senhor é muito chato. Falei, até que enfim descobriu, né? Até que enfim. Antônio também pode ter descoberto, mas não está com coragem de falar, né? Mas pode falar. Eu não pedi a exclusão dele, não. Irmãos, pessoas são difíceis. Agora, pessoas têm posturas. Tem posturas. E a postura você tem que analisar as pessoas e viver de acordo com aquelas pessoas. O Batista cansa de falar que eu sou chato, que eu sou isso e aquilo, estou estranho. Eu sei que ele não está enxergando direito. Agora, tem um momento agora mais chato do que ele, só a Fátima pode falar. Chato não é, Fátima? Muito chato, eu sei que é. Então, meu Deus do céu, conheço o Batista já há tantos anos, irmão. É chato demais. Aturar o Batista aqui não é fácil, não. Vocês aturam que ele fica lá dentro, mas eu que tenho que lidar direto com ele, e agora que vai ficar mais velho, é sexta-feira, quinta-feira, né? Aí, então, mais chato vai ficar. Aí, o que acontece? Mas a chatura dele, somada com a minha, e a gente vai continuando, irmãos. Vai continuando a amizade, longos anos, esse companheirismo. Então, é assim que funciona. Não esquenta a cabeça, não. Agora, jovem, você vai ficar velho igual eu. Olha a palavra de ânimo que eu te dei agora. Tu vai ficar velho. E não vai demorar, não, tá? Passa rápido. Aí tu vai ficar velho e ainda vai falar assim, bem que ele falou, jogou aquela praga e foi embora para a cidade celestial, né? Porque quando você ficar velho, provavelmente, ele já tenha partido, né? Aí, então, você vai falar, bem que ele falou, jogou aquela praga e foi embora. Você vai ficar velho. Agora, quando você ficar velho, sabendo ter sido jovem, você não tem de se arrepender. Agora, tem jovens que vão ficar velhos sem nunca descobrir quando foram jovens. Porque ele vai falar, meu Deus, eu era carrancudo, eu não tratava as pessoas mal, não servir a Deus, aí vai ficar velho arrependido. Aquele texto que o Arthur leu aqui, é Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, verso 1, né, que o livro é poético, né? Capítulo 12, verso 1, ele diz assim, lembra-te do teu Criador. Isso aí quem está falando é o rei Salomão. Salomão começou a reinar jovem e agora está um velho. Está um velho mesmo, né? Velho e detalhe, praticamente sem ter feito nada para o reino de Deus, que ele ficou longos anos da vida dele desviado da palavra de Deus, do caminho do Senhor. Só fez besteira na juventude. Aí, então, agora ele está velho, irmãos. Aí ele fala assim, lembra-te do teu Criador, falando para os jovens,
nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Maus dias que ele está se referindo é a velhice. E chegam os anos da vida, as quais vem a dizer, não tenho neles alegria. Porque quem não soube ser jovem, vai ficar velho arrependido. Nunca aprendi a viver na juventude. Aí fica aqueles velhos choramingão, não tem um montão de velho aí choramingão? Que vai para a fila do INSS, vai para a fila do banco, e só tem lamentação, irmão. Aí quem foi jovem e soube viver a juventude de acordo com a vontade de Deus, quando chegar a ficar velho, irmãos, ele está nem aí para a velhice, ele continua dando fruto, sabe que ainda tem uma dorzinha, sabe que tem uma dificuldade para andar, mas está feliz da vida, sabe que a morte está logo ali na esquina, aí ele vai dar a volta, ele fala, não, por aqui eu não vou, que eu soube que está ali, ele dá a volta, irmão, ele vai driblando assim, vai fazendo para lá e para cá, com esse jogo de cintura, e vai vivendo, aí você já viu alguma vez o nosso pastor emérito, pastor Iris Luiz Furtado, você já viu ele reclamando de alguma coisa? Aos 96 anos de idade, se você for lá na casa dele durante o dia, ele está na oficina, ele tem uma oficinazinha de marcenaria atrás, não é marceneiro profissional. Por incrível que pareça, coincidentemente, né, somos amigos há longos anos, e a profissão dele foi a mesma minha, na metalurgia. Aí ele tem uma marcenariazinha, aí está lá trabalhando, fazendo entalhe, fazendo cadeira, fazendo isso, fazendo aquilo, 96 anos de idade. Tu não encontra, não vai... É isso aí, não vai encontrar ele numa cadeira de balanço, lá na rede, balangando lá igual um bobão. Não vai não, por quê? Porque ele está lá ativo. Porque ele soube ser jovem, com o chamado de Deus, e agora não vejo ele reclamando. Está feliz da vida, esperando, claro, o dia da trombeta, né? E deve soar antes da nossa. Agora, irmãos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, jovem, porque logo a juventude passa, e se você não soube viver a juventude com Deus, você terá dias maus. Aí sim, você vai achar que a velhice não presta para nada. Você não vê um velho reclamando, meu Deus, para que existe a velhice? Podia ter morrido, que eu não sei o quê, papapá. Que ele não sabe nem quando foi jovem. Agora, quem viveu a juventude tranquila em Deus, sabe viver a velhice também em Deus. Aí por isso que diz, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, porque na velhice ainda darão frutos. Não serão, e serão frutos viçosos, mas não serão frutos igual uma árvore nova, dá aquela montoeira de frutos. Mas apareceu lá uma manga, ou duas, ou meia dúzia, você fala, a mangueira está velha, mas está produzindo. Então, tá bom. Agora, quando está nova, aí não dá aquela montoeira de manga, né? Você distribui para vizinho, para isso, para aquilo. Depois é só para tu mesmo. Então, olha, esse é o terceiro conselho, torna-te padrão. Agora, irmãos, olha, quarto conselho, porque nosso tempo já foi, disponibilize-se a Deus, jovem, e vale também para vocês de meia idade e até para os velhos, tá, irmãos? Porque, olha, você fala assim, mas eu estou velho, eu não sirvo para mais nada. Escuta, eu já falei aqui, às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas é uma realidade. Tu vai numa loja para comprar um piso, aí tu compra um porcelanato, né? Compra um piso bonito, caro, aí tu coloca na sala e tal, fica aquela coisa linda, tu chama pessoas para ir lá para ver. Agora, quando você quer fazer uma calçada, você compra caquinho. E Deus também usa caquinho. Às vezes a obra que ele vai te usar, porque você já está velhinho, talvez não seja mais aquela coisa assim, mas ele vai te usar. Aí coloca no muro, caquinho não coloca no muro? Coloca no muro, vou comprar um caquinho para melhorar essa calçada. Não fica bonitinha a calçada? Fica melhor do que aquele chão grosso. Olha, escuta, Deus tem um lugarzinho para trabalhar contigo. Agora, o jovem que é forte, aí Deus quer colocar vocês em melhores lugares. Melhores lugares. Porque você tem mais atividade, você tem mais dinamismo, tem mais força. Você acha assim, Deus colocou ele ali, aí ele está num lugar nobre, num lugar de cadeira. Irmãos, você não tem ideia. Você não tem ideia, porque quando eu era jovem, aí eu ia para o hospital visitar, e naquele tempo não precisava nem de carteirinha de capelão, e nem precisava
autorização, nada. Eu ia de terno e gravata, aí entrava em todos os lugares lá e visitava gente que eu nunca tinha visto na vida, aí entregava um folheto, fazia uma oração, jovem. Aí, quando eu fui para a congregação ainda jovem, dirigi uma congregação, eu já disse para os irmãos, eu fazia 3 cultos ao ar livre no domingo. 3 cultos ao ar livre no domingo. Eu ia de manhã para a igreja, depois almoçava, e o nosso almoço lá em casa domingo, antes de ter as crianças, era farofa, era o quê? Farofa e frango, né? Negócio assim, era arroz, farofa e frango. Para poder ganhar tempo, fazia aquilo ali, comia, enchia o bucho, aí ia de novo. Irmãos, força, jovem. Aí a gente trabalhava o domingo e chegava em casa à noite, cansada, e comia. Eu lembro da nossa comida à noite. Era limonada e um pedaço de frango. E naquela época o pecado imperava em nossa vida, a gente ainda comia frango frito, ó. Por isso que eu estou assim hoje. Aí o que acontece? Aí ia dormir. Irmãos, feliz da vida por ter feito aquilo naquele domingo. O nosso domingo era esse. Nunca tive luxo em comer no domingo. Aí o que acontece? Aí tinha disposição. Aí saía para evangelizar, saía para isso, saía para aquilo, saía para lá, para cá. Era o tempo todo assim. Aí fui ficando mais velho. Aí o Senhor me colocou numa função. Eu fico ali sentadinho, olhando para vocês, dirigindo o culto, dando glória a Jesus e aleluia, né? Então, a minha função mudou um pouquinho. Hoje eu não tenho mais aquele dinamismo. Mas também não estou fracassado. Não estou fracassado. Todos os dias estou na casa do Senhor, todos os dias. Agora não tenho mais aquele dinamismo para ir correr, para ir para lá, para cá, para ficar e acontecer. Agora aproveitei meu tempo jovem. Então, você tem força. Aí o que eu quero dizer, que dentro dessa tua força, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, vale para qualquer faixa etária. Eu disse, o velhinho aí, ó, não pensa que escapou, não. Estou velho, graças a Deus, escapei. Não, escapou não. Enquanto tiver fôlego de vida, você está pronto para ser usado por Deus, tá? Talvez você não consiga mais ser usado por Deus como você gostaria, mas consegue pelo menos orar. Não consigo mais ficar horas de joelho, mas consegue pelo menos deitado orar, pelo menos sentado orar. Então, ora, irmãos. A igreja precisa da tua oração. A igreja precisa da contribuição, não precisa? Não consigo orar tanto, mas eu tenho ânimo para contribuir. Contribua, faça alguma coisa. O que Deus tocou no teu coração? Faça segundo o que Deus fez no teu coração. Não é segundo o que as pessoas pedem, não, que as pessoas estão olhudas, né? Se souber que uma viúva dessa aí, um viúvo desse tem 2 pensões, aí pode, aquela ali está cheia, né? Vamos ir. Aí ainda diz assim, para que velho quer dinheiro? Irmão, é uma pessoa muito maligna, né? Muito maligna, né? Porque se Deus te abençoou, a bênção é tua. E se alguém pedir, não dê, irmãos, não dê. Só dê se o Senhor falar ao teu coração. Isso que a Bíblia ensina. Dá segundo propôs o teu coração. Ninguém tem nada com isso. A mão direita não pode saber o que a esquerda faz. Para de falar com os outros, né? Não pode. Então, olha, vigia. O que Deus te deu é para você passar a tua velhice regalado, comprar teus remedinhos, fazer teu exercício, ir para o Pilates, fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, não dá conta disso para o pastor de igreja, não, que é furada. Faz o teu trabalho. Mas o Senhor tocou no meu coração. Glória a Deus por isso. Aí você faz, tá? Mas não fica dando ideia, não, que as pessoas vão te deixar sem roupa. Então, olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, irmão, está escrito aqui, ó, para nós nos disponibilizarmos a Deus. Olha, primeiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Erro de alguns, eles se apresentam ao pastor. Pastor não é Deus, irmão. Não adianta se apresentar a Samuel, porque Samuel tem uma visão turva. Ele é profeta, mas ele não enxerga além daquilo que Deus lhe dê. Aí apresentou 7 filhos, não foi 7? Apresentaram 7, né? Apresentou 7 filhos. Aí Samuel toda hora, esse é o ungido do Senhor. Aí esse é o ungido do Senhor. Todo mundo era ungido do Senhor, para ele, na visão dele. Aí Deus falou, não é nenhum desses. Quando apresenta o 8º, aí o Senhor fala, esse é o ungido do Senhor. Ele deve ter pensado, Deus deve estar errado. Então, apresente-se a Deus. Não adianta ficar abanando aqui na minha frente, não, que tem gente que se abana na frente do pastor, pensando que o pastor pode fazer alguma coisa. Não, o pastor vai me consagrar. Pastor não consagra, irmãos. Pastor, ele apresenta
a pessoa quando ele sente que Deus está no negócio. Aí, então, se o Senhor falar contigo, vai falar comigo. Se falar comigo, vai falar contigo. Então, se apresente a Deus. Se apresente a Deus. Olha, aprovado. Não se apresenta de qualquer maneira, não. Lembra do que eu falei antes? Você tem que ter padrão. Você apresenta aprovado. Porque se eu me apresentasse de qualquer maneira, o Senhor vai falar assim, você não, sai para lá. Então, você já tem que se apresentar com um perfil de um obreiro. Um perfil de alguém que fará a obra. Porque ele diz assim, apresente-se como obreiro. Obreiro é alguém disposto a fazer a obra. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? O camarada chega numa obra mesmo, literal. Aí ele chega às 10 horas da manhã, com um cara de quem tinha acabado de acordar, e fala, está dando vaga aqui? Está dando vaga aqui para servente? Aí o camarada já ficou desanimado. 10 horas da manhã, na obra, todo mundo já suado, ralando há bastante tempo. Aí ele falou assim, tá, mas não sei se vai dar para você. Não é para mim, não, é para o meu irmão que está em casa dormindo. Aí piorou a situação. Irmãos, se apresente com vontade. Se apresente com vontade. Aí vai apresentar-se 10 horas da manhã, procurando emprego. Se apresenta cedo, já com vontade, já vai de galocha se for preciso. Olha, se tiver oportunidade, já estou pronto, tá? Já vim já preparado para cair dentro aí da massa. Aí não se apresenta 10 horas, aí amanhã eu vou. Teve um outro que se apresentou na obra, aí foi. Foi, irmãos, isso é literal que eu estou falando, tá? Esse não é igual ao primeiro caso, não. Aí ele foi se apresentar na obra, aí isso um pastor que era o coordenador da obra, era o chefe de obra. Aí ele se apresentou na sexta-feira, aí o pastor empregou ele, começou na sexta-feira, estava precisando. Quando foi no sábado, ele não foi. Aí domingo ele apareceu. Aí o pastor falou, tu não veio ontem, rapaz? Começou a trabalhar, sexta-feira não veio ontem? Aí ele falou, não, que eu sou adventista. Eu não trabalho sábado. Mas a Bíblia fala, trabalhar 6 dias, descansar um. Tu trabalhou um, já descansou o outro. Aí mandou ele embora. Está certo, irmão, está correto. Porque você tem que se apresentar aprovado, com disposição de fazer. Não é com tuas limitações, não. Senhor, eu tenho limitações, mas estou aqui, ó. Aí você se apresenta e deixa Deus ser Deus na sua vida. Não fica colocando empecilho, não. Olha, tem que se apresentar honesto, maduro, sincero, porque diz assim, que não tem de que se envergonhar. Você é honesto? Você é maduro? Você é sincero? Então se apresente a Deus. Agora, você é desonesto? Anda dando volta em um e outro aí? Compre e não paga? Não é para você não, tá, Valmir? Valmir paga direitinho. Aí, compre e não paga, pede emprestado, não devolve, é desonesto? Não se apresente, não se apresente. Deus não trabalha com qualquer um, irmãos. Deus trabalha com pessoas que têm palavra, pessoas que têm padrão. Deus trabalha com pessoas honestas, pessoas sinceras. Então, maduro, sincero, não tem de que se envergonhar. Pode fazer um ar livre ali e ele está lá de cara limpa assim, ó, cantando e falando e pregando. Aí, quando é desonesto, aí a pessoa já está preocupada. E se estiver pregando, cantando, caramba, olha quem vem lá. Aí ele vai disfarçando, né, dando glória a Deus, virando, para a pessoa não ver a cara dele. Irmãos, não se apresente, não. Deus trabalha com pessoas de cara limpa, pessoas que se apresentam assim, ó, igual Neemias, né, que apresentou-se perante o rei. O dia estava triste, mas ele se apresentou lá a si mesmo. Não disfarçou, não. Olha, e que seja aplicada a palavra de Deus, que maneje bem a palavra da verdade. Eu já falei aqui uma vez, vou falar para quem não estava, manejar não é fazer isso aqui, ó. Abre aí no livro de Crônicas, aí você, errei, saiu em 1 Samuel. Abre no livro de Mateus, aí você vai lá, não é isso não. Manejar bem a palavra da verdade é que use a palavra de Deus como ela deve ser usada. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é como espada do Espírito. Deve ser usada com seriedade, deve ser usada com sobriedade. E, aliás, manejar, essa expressão do apóstolo Paulo, também já falei isso aqui nessa igreja, é uma expressão que o apóstolo Paulo trouxe da visão que ele tinha dos levitas ao cortar o animal para o sacrifício e colocá-los
em posição no altar, porque tinha uma posição, não era de qualquer maneira, não. Ah, joga o animal aí para o sacrifício. Não, eles sabiam colocar o animal no lugar e sabia fazer o corte certinho, corte reto. Então, manejar ali significa corte reto. Aí você não maneja bem a palavra do Senhor, que a tua vida não condiz com o que você prega, você tem que pregar o que vive e viver o que prega. As pessoas precisam olhar para a tua vida. Eu já falei para você que o pastor Eduardo Sampaio, ele morando em Brasília, aí ele viu uma casa de crente. A casa de crente. Estava lá uma tabuleta grande assim, né? Esta casa pertence ao Senhor. Grandona. Todo mundo passava, via. Mas era uma casa que só viviam brigando, era gente, um espancando o outro, era marido contra mulher, mulher contra filho. Aí todo mundo naquela confusão. Aí foi um gaiato, e colocou embaixo daquela tabuleta que diz, esta casa pertence ao Senhor, aí colocou assim, bem nítido assim, mas está alugada para o diabo. Porque não é possível, ali não pode ser de Deus, não pode. Então, a vida da pessoa tem que ser condizente com aquilo que ela prega. A palavra de Deus é pura, e jovem, você tem que ter uma palavra pura. Então, olha, disponibilize-se a Deus, aprovado como obreiro, honesto, maduro, sincero, que seja aplicada a palavra de Deus, porque sem essa palavra você não vai muito longe. Josué talvez não tivesse muita palavra, que se ocupou muito em servir a Moisés. Quando Deus o chamou, falou, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, porque por esta palavra você fará prosperar o seu caminho. Eu quero concluir dizendo para você assim, Deus te valoriza, segundo nós vimos aqui. Então, valorize-se. Você é forte. Amém? Fique de pé, vamos orar e não se desanime, jovem. Hoje você está fraco, amanhã você